Dito isto, nós estamos trazendo hoje uma palavra de Deus aos corações dos irmãos. E o tema da mensagem de hoje é tomando de volta o que é seu. Diga assim para o seu vizinho: hoje você vai tomar tudo de volta, até aquilo que você não teve. Você vai ter de volta hoje. Amém? Até aquilo que você nunca teve, hoje você vai ser restituído. Amém? Porque tem muita gente que está aqui hoje que diz: pastor, eu nunca tive uma vida boa. Mas Jesus já morreu na cruz para você ter essa vida boa. Amém? Queridos, Jesus, com o sacrifício dele na cruz, no mundo espiritual ele já resolveu todos os problemas de vocês. Vocês sabiam disso? Diga assim para o seu vizinho: Jesus já resolveu todos os nossos problemas. No mundo espiritual já está tudo resolvido. Porque Jesus morreu na cruz, irmãos, para tomar o meu e o lugar de vocês. Porque pecador não entra no céu. Por isso que Jesus morreu na cruz e ele se fez carne, ele levou toda a maldição que estava sobre a minha vida e a vida de vocês. E essa vida abundante que Deus tem para mim e para vocês não depende dos nossos méritos. Depende daquilo que Jesus já fez no Calvário, por mim e por vocês. Vocês sabiam que Jesus já levou Moisés todos os nossos problemas financeiros na cruz? Tem gente que pensa que Jesus morreu na cruz só para a gente não ir para o inferno. Mas Jesus morreu na cruz e ele levou todos os nossos problemas financeiros. Jesus morreu na cruz e ele já resolveu todo o problema de caráter deturpado que as pessoas têm. Jesus morreu na cruz e ele já levou todo o gênio ruim das pessoas. Jesus morreu na cruz e ele já resolveu todo o problema familiar que as pessoas têm nas suas famílias. Aí você me pergunta: pastor, como é que eu vou tomar de volta o que eu nunca tive? Se até aqui o senhor está me dizendo que Jesus já resolveu todos os meus problemas, e se a minha vida ela ainda é cheia de problemas? E eu volto a dizer para você: até aquilo que você não teve, você vai ser restituído hoje, em nome de Jesus. Todos os seres humanos, todos os homens e mulheres da face da terra, eles são dignos de receber toda a bênção de Deus, não pelo mérito de cada um de nós, não, mas é por causa do sangue de Jesus. Se tem alguma bênção no céu reservada para mim e para vocês, nós somos dignos, pelo sangue de Jesus, de recebermos cada uma delas, amém? Porque em Cristo Jesus nós somos co-herdeiros com Cristo de toda a bênção espiritual nas regiões celestiais. Tem uma frase de caminhão, Tiago. Eu gosto do Tiago porque o Tiago bebe. Estou falando aqui, o Tiago balança a cabeça ali, isso é um feedback positivo para o pregador. Então, Tiago, tem uma frase em caminhão, na traseira do caminhão, que diz assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso é uma mentira. Meu irmão, você não é só filho do dono, você é o próprio dono do mundo também. Você e eu somos o próprio dono do mundo, porque nós somos herdeiros. Aleluia. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, hoje você tem o privilégio de sentar do lado do dono do mundo. É a palavra de Deus que diz isso, queridos. E pelo sangue de Jesus nós temos o privilégio. Nós somos dignos de recebermos tudo que é meu e tudo que é de vocês. Amém? E hoje à noite nós vamos aprender a tomar posse. De volta tudo que um dia nós perdemos. E até aquilo que a gente não teve, nós vamos tomar posse hoje em nome de Jesus. Queridos, no Velho Testamento, existem verdades que nós temos que nos apropriar delas.
E tem um episódio maravilhoso, que é em cima desse episódio que nós vamos alicerçar a mensagem de hoje à noite, que é a história de Gideão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Juízes 6, de 1 ao 6, diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. O texto que nós lemos é claro, era uma época em que o povo de Israel tinha mais uma vez feito o que era mal aos olhos de Deus. Tinha tido um comportamento reprovável diante de Deus. E em virtude disso, Deus permitiu que os amalequitas e os midianitas, e nós estamos aqui dentro do contexto que o povo de Israel já tinha tomado posse da terra prometida. Sim ou não? Aqui já é depois de Josué. Já tinha saído do Egito, já tinha passado 40 anos sendo dirigido por Moisés, já tinha tomado posse da terra através da liderança forte, firme de Josué. E o contexto que nós estamos lendo aqui é no tempo dos juízes. E mais uma vez o povo apostatou, o povo deu as costas para Deus e, como consequência, veio a mão de Deus pesando sobre o seu povo. E a situação era tão terrível, queridos, que a Bíblia diz aqui que os midianitas e os amalequitas vinham, saqueavam tudo, não deixavam nada. Tudo que o povo plantava, todo gado, todo animal, toda cria, toda possessão, toda posse, toda riqueza do povo de Israel era tomada em assalto pelos midianitas e pelos amalequitas. De forma que o povo de Israel ficou com medo e ficava se escondendo, foram se esconder nas cavernas. E hoje nós vamos aprender os princípios de nós tomarmos de volta o que é nosso. Porque aquela terra que os midianitas e os amalequitas estavam saqueando o produto da terra, já tinha sido dada por Deus aos seus filhos, ao povo de Israel. E em primeiro lugar eu quero dizer para vocês que a gente não pode aceitar a mentira do diabo quando o diabo diz para você que você nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Foi o Inácio que riu? Cadê o Inácio? Balança a mão aí, Inácio. Inácio já sofreu muito, né, Inácio? Mas agora está na bênção, né, meu irmão? Está no desfrute, aleluia. Isso é só o começo na tua vida, Inácio. Deus ainda tem mais para você, meu irmão. Quantos conheciam aqui o Inácio antes? Era ou não era uma vida difícil que ele tinha? Sofria ou não sofria? Tem um ditado aqui no Ceará que diz assim: o cara sofria mais do que sovaco de aleijado. Né? Sofria mais do que sovaco de aleijado. Mas hoje ele está ou não está uma bênção a vida dele? Sim ou não, irmã Lourdes? E não é isso? Mas isso é só o começo na vida dele. Deus tem promessas melhores para a vida dele. Ele ainda vai viver os melhores anos da vida dele, queridos. Porque durante muito tempo o Inácio, ele com certeza estava aceitando e que ele nasceu para sofrer. Tem gente assim que já está aceitando
Está achando normal, Eduardo, não é? O sofrimento é tão grande, viu, Mário, que a pessoa acha que aquilo ali é o normal, que aquilo ali é a vida que ele vai levar. E fica igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai sofrendo, e vai se acostumando com o sofrimento. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, primeiro não há reencarnação. Essa visão demoníaca que diz que o cara está sofrendo aqui porque purgar os pecados, e ele vai nascer de novo melhor. Isso é uma mentira do diabo. A Bíblia diz que importa que come nasce uma vez, morra uma vez, depois vem o juízo. E eu quero dizer em nome de Jesus, o tempo de desfrutar se chama hoje, meu irmão. Em nome de Jesus, não é amanhã, não é depois da manhã. O tempo do desfrute de Deus, da bênção de Deus, da alegria em Deus se chama hoje, aleluia. Segundo lugar, Jesus já levou a maldição de todos. E você foi feito para ter uma vida feliz, uma família vitoriosa, porque Jesus já pagou esse preço por você, meu irmão, em nome de Jesus. Mas pastor, se tudo isso é verdade, e eu até creio que seja, como é que eu tomo posse disso? Por que tem muita gente nas igrejas ainda vivendo uma vida medíocre, tacanha, ao invés de glória em glória, de queda em queda? Como é que eu posso tomar posse, pastorzinho de Jesus, dessa vida plena em Deus? Como é que eu posso ser restituído dessa vida? Como é que eu posso tomar de volta aquilo que é meu? Nós vamos aprender com a história de Gideão hoje, em nome de Jesus. Primeira coisa para você tomar posse de tudo o que o diabo saqueou de você, é que você tem que jogar fora os deuses falsos. Primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, querida, é jogar fora os deuses falsos. Veja o que Gideão fez quando Deus o chamou. Juízes 6, de 7 a 10. Gideão começa destruindo os deuses que estavam falsos na casa do seu pai. Juízes 6, 7 a 10 diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, e ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Juízes 6, de 25 a 27, mais na frente, a Bíblia diz: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, corte o poste sagrado de Aserá, que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, aleluia, o seu Deus, no topo desta elevação. Segredo número 1, destrua os deuses estranhos que há na tua vida, meu irmão. E faça da sua vida um altar de adoração ao Deus único e verdadeiro. Que a sua vida cante a Deus, que a sua maneira de servir, que a sua maneira de obedecer, que a sua maneira de falar, que as suas atitudes seja a expressão de alguém que é um homem e uma mulher de altares, aleluia. Ofereça o segundo novilho, aleluia, em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Isso é maravilhoso. Deus mandou ele cortar um poste. Até aquela madeira que era utilizada para adoração de um ídolo estranho, Deus mandou que Gideão utilizasse para adoração do Deus único e verdadeiro. Até aquelas coisas que você, meu irmão, adquiriu lá no mundo, adorando Deus estranho, Deus vai utilizar o teu conhecimento, vai utilizar os teus recursos para glorificar o nome dele, aleluia. Até aquilo que você utilizava, às vezes você tinha um carro, Edinho,
O carro era para farra, agora o carro é para adorar a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O dinheiro que você ganha todo mês, você tirava, ia se prostituir com aquele dinheiro. Agora esse dinheiro você vai usar para abençoar o reino de Deus, para abençoar a sua família, para ajudar os necessitados e os pobres. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Começa logo é com você. Porque aquilo que tem que queimar no altar de Deus, começa logo por mim e por você. Amém? Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Primeira coisa que Gideão fez, para trazer de volta o que era do povo de Israel, para trazer de volta um tempo de bênção de Deus para o povo de Israel. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Para o povo de Israel vencer aquela opressão dos amalequitas e midianitas, ele teve que jogar fora os deuses falsos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, queridos, que Deus falso não é só imagem de escultura, né? Durante muito tempo os crentes evangélicos ficavam batendo nas imagens de escultura dos católicos. Teve até um pastor que quebrou na televisão. Pensa uma atitude errada, irmãos. Nós não temos esse direito de desrespeitar as pessoas. Paulo diz que eu tenho que me fazer de fraco para ganhar os fracos, forte para ganhar os fortes, doido para ganhar os doidos. Eu não vou ficar chutando a imagem de escultura coisa nenhuma. Nós não estamos falando disso. Muitas vezes o Deus da sua vida é o dinheiro. Muitas vezes o Deus da sua vida é o materialismo. Muitas vezes o Deus que você tem que destruir, jogar fora, são os prazeres da carne. Muitas vezes o Deus que você tem que destruir na sua vida, meu irmão, é as diversões. Não, eu não vou hoje discipular, porque eu vou me divertir. Hoje eu não vou para a célula, porque eu vou me divertir. Porque a vida passa ligeiro, pastor, e eu não quero gastar, perder um minuto da vida. A Bíblia diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, por amor de mim, ganhá-la-á. Aleluia! Aleluia! Você quer ganhar a vida, querido? Pegue a sua vida e consagre a sua vida a Deus. Consagre a sua vida às coisas que alegram o coração do teu Deus. Aleluia! Vocês sabiam também que às vezes um Deus que as pessoas têm é a família. Tem gente que os filhos é um Deus. Tem mãe que os filhos é um Deus. Eu sou pediatra, eu sei como é que é. Coloca os filhos antes de Deus. Coloca o marido antes de Deus. Eu não estou aqui mandando ninguém ser mau pai, mau filho, mau marido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Queridos, quem tem que ser a prioridade número 1 na vida da gente, quem é? Deus. A prioridade número 1 da minha vida é Deus. Número 1 é Deus. Número 1 é Deus. Jesus diz assim, quem amar mais pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não deixar pai, mãe, irmão, não é digno de mim, Jesus diz. Mas existe um Deus dentro de nós que é o mais terrível dos deuses. Se chama ego humano. Esse é um Deus que a gente tem que jogar fora para a gente tomar posse. Tudo que Deus tem prometido para a vida da gente é o ego da gente. Muitas vezes, as pessoas, Mário, nas igrejas evangélicas não estão entregando a vida para Jesus, estão entregando os problemas para Jesus. Vêm nas igrejas e querem entregar os problemas para Jesus, porque querem usar Deus. Muitas pessoas fazem a decisão nas igrejas evangélicas, elas não estão entregando a vida a Jesus, elas querem que Deus se entregue para elas. Querem ser Deus acima de Deus. Querem marionetar Deus. Deus um marionete que a gente usa.
que a gente marioneta do jeito que a gente quer. Querem usar a Deus de uma forma egoísta. E eu quero dizer em nome de Jesus, meu irmão, para que eu e você possamos trazer de volta tudo que um dia foi roubado pelo diabo, para que nós possamos ter uma vida plena em Deus, nós temos que fazer uma entrega total a Deus, de tudo. Tem um hino que diz assim: tudo entregarei, sim, ó Cristo, a ti, tudo entregarei. Entrega total a Deus, inclusive o nosso egoísmo, essa chaga que tem dentro da gente, que a gente só quer tudo pra gente. A gente só quer pra gente. E a gente vem da igreja, às vezes está aqui e continua com essa mesma prática. Diga assim para Jesus: Jesus, diga para ele, a partir de hoje, levante sua mão aqui em nome de Jesus. Diga: Jesus, a partir de hoje, eu entrego as rédeas da minha vida a ti. Aleluia! Glória a Deus. Em primeiro lugar, nós temos que jogar os deuses falsos. Em segundo lugar, para nós trazermos de volta o que foi perdido, nós temos que ter humildade. Deus chama Gideão, e Gideão convoca o povo de Israel. E Gideão chama o povo de Israel, todas as tribos, e ele disse: gente, nós vamos tomar de volta o que é nosso. Mas veja o que Deus fez. Juízes 7, 1 e 2 diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Pastor, o que quer dizer isso? Gideão convoca o povo de Israel para guerrear contra os amalequitas e os midianitas. Os amalequitas e midianitas eram milhares, centenas de milhares. O povo de Israel, quando Gideão chamou, vieram 32 mil. Deus deu a vitória ao seu povo usando quantos homens, irmãos? Quem sabe? 300. 300 homens, nós vamos ver mais na frente isso. Deus colocou alguns critérios e só sobraram 300. Sabe por que Deus só lutou com 300? Está escrito aqui: para que o povo de Israel soubesse que a vitória não viria através do braço do homem, mas a vitória viria através do poder dele. Aleluia! Para que o povo não se orgulhasse, para que o povo não subisse na cabeça do povo. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quando a Bíblia diz que Deus resiste, significa o seguinte: que Deus está contra o soberbo. Quem que quer lutar contra Deus aqui, hein? Levanta a mão quem quer lutar contra Deus. E eu quero dizer em nome de Jesus, para você não lutar contra Deus, você tem que aprender a ser humilde. Tem muitos cristãos, queridos, por não conhecerem a Deus, quando começam, eles convertem e eles começam a ser abençoados. E começam a se achar que ele está sendo abençoado é por mérito dele. E na verdade o mérito não é do homem, o mérito é de Deus. Aleluia, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem uma história na época do carnaval, a igreja estava reunida, né, no domingo, e perto da igreja estava o povo lá brincando no carnaval, e tinha um cara vestido de capeta, de diabo, né? E aí o capeta entrou dentro da igreja e abriu. Os primeiros que saíram foram os diáconos, correram com medo do diabo. O cara todo vestido de capeta, de vermelho, né? Com aqueles
chifre na cabeça, com rabo. E aí, quando esse capeta entrou na igreja, a igreja toda vazou, só ficou uma velhinha. E aí a velhinha, o capeta chegou perto da velhinha. Aí a velhinha disse assim: olha, você sabe, né, capeta, que eu sempre estive do seu lado, né? Tem a história também, queridos, de numa igreja uma pessoa ficou endemoniada e 2 irmãos começaram a expulsar o demônio, né? Aí aquela história, um dizia sai, o outro dizia tá amarrado. Aí o diabo ficou sem entender. Um dizia fala o teu nome, diabo, de outro fica calado. O diabo ficou na dúvida, danada. E nada desse capeta chamar. Eles chamaram uma irmã assim, cheia do fogo de Deus na igreja, aquela irmãzinha de oração, assim como a irmã Lourdes aqui, e outras irmãs da igreja. E aí, quando o diabo viu que era uma velhinha que vinha expulsar o demônio, o diabo olhou para a velhinha e disse: rapaz, vocês estão de brincadeira comigo. Chamaram, foi uma velhinha gagá para me expulsar. Aí a velhinha chegou para ele e aí disse: olha, diabo, tu me respeita porque eu sou mais velho do que tu, né? Mas isso é só brincadeira, irmãos. Essa história de orgulho é coisa muito sutil, que a gente tem que ter muito cuidado. Tenha muito cuidado do orgulho. Eu olho para essa igreja hoje e eu glorifico a Deus, né? E não tem como o diabo plantar orgulho dentro do meu coração, Mari, porque eu sei que isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui é a misericórdia e a graça de Deus para a minha vida. Quando as pessoas falam bem da igreja, por eu digo: rapaz, olha, apesar de nós, eu não tenho nada a ver com isso. É Deus que está fazendo a obra na vida da igreja. Se não fosse por Jesus, não teria ninguém hoje aqui, a gente não teria esse lugar para a gente se reunir. Não é verdade, irmão? Sim ou não? Então, para a gente tomar posse de tudo que a gente é em Jesus Cristo, para você tomar posse de tudo que você é em Cristo, nós temos que ter a revelação de quem nós somos em Cristo. Quantos entenderam o que eu falei? Você quer blindar seu coração do orgulho quando a bênção de Deus chegar copiosa na sua vida? É que você deve se lembrar, socorrinha, de quem você seria sem Cristo. Quantos estão entendendo? O que seria de mim sem Cristo, irmãos? Eu acho que eu já tinha morrido, eu não aguentava não. Eu não ia dar conta de todas as coisas que aconteceram na minha vida. Rafinha e Helena estão lá atrás. O que seria de você, meu irmão, sem Cristo? Então não deixe o orgulho entrar no teu coração. Amém? Porque sem Jesus você está frito, você está cozido e você está assado. Amém? Agora com Jesus você é mais que vencedor. Aleluia! Terceiro princípio, para a gente tomar de volta aquilo que é nosso. Está no verso 3 do capítulo 7 de Juízes. Juízes 7:3 diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. Terceiro princípio para tomar de volta o que é seu: não tenha medo. Diga para o seu vizinho: não tenha medo. Um crente, para viver plenamente na vida, ele tem que ser ousado, ele tem que ser corajoso. Quando Deus falou para Gideão, fala aí para esses 32.000, que quem for medroso pode ir embora. 22.000 foram embora, só ficaram 10.000. 22.000 tremeram. E aí veja o próprio chamado de Gideão, Juízes 6, 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Estava se escondendo ele. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro.
A outra tradução, a Almeida, que diz que o Senhor está com você, homem valente. Homem valente, Deus chama Gideão de homem valente. Muitos cristãos, queridos, por não conhecerem as promessas de Deus, tem medo, teme e não recebe essas promessas. E a Bíblia tem uma profecia tremenda a respeito disso. Lá em Gênesis 3,15, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus começou a dizer para o homem, para a mulher e para o diabo as consequências daquilo que eles tinham feito. Quando chegou a pena para Satanás, Deus falou isso, que ele iria colocar inimizade entre ele e a mulher, e entre a descendência dele e a dela. E a descendência da mulher vai ferir, vai esmagar a cabeça do diabo. E aí, a partir daquele dia, Daniel, o diabo ficou, Zé, na expectativa disso, porque ele sabia que ia nascer um santo homem, filho de mulher, que ia destruir a cabeça dele. E aí nasceu o primeiro, os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim e Abel. E Caim matou Abel. Caim matou Abel. Ele já começou a ver, porque Abel era um homem santo de Deus. E foi assim. O diabo, durante toda a história, ele tentou matar todo homem santo de Deus. O diabo tentou matar. E aí, quando Jesus nasceu, ele disse para Jesus: você é filho de Deus. Jesus disse: é verdade, eu sou filho de Deus. Mas é verdade também que eu sou filho do homem. Eu sou a descendência da mulher que vai destruir Satanás com a tua cabeça. Aleluia! E assim ele fez. Hebreus 2,14 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Aleluia! Jesus, na sua morte, ele pisa na cabeça do diabo. Glória a Deus e aleluia por isso. Se nós estamos em Cristo, irmãos, sabe onde é que o diabo está? Debaixo do meu pé e do seu pé. Olha para o teu pé aí agora. O diabo está debaixo do teu pé. Quando você quiser mandar recado para ele, escreve debaixo da sola do teu sapato, amém? Tem uma historinha que um grupo estava na selva amazônica, que estava passando e viu uma cobra passando. Cobra bem grande, uma sucuri. E aí ele disse: olha, vamos nos desviar dessa sucuri aqui. Só que o menino foi em direção à cobra. Eles começaram a gritar: menino, olha a cobra, menino. Menino, olha a cobra. E nada do menino nem se incomodar com a cobra. E aí o menino chegou perto da cobra, pisou na cobra, se agarrou com a cobra, beijou a cobra. Sabe por que o menino fez tudo isso? Porque ele já sabia que a cobra estava morta. Ele já tinha passado antes e já sabia que a cobra estava morta. Eu quero dizer, meus irmãos, que o diabo já morreu, já é um derrotado. Você não precisa ter medo dele, não. Aleluia! A Bíblia diz que nós vamos pisar em serpentes e escorpiões. Nós vamos tomar veneno e nada vai nos acontecer. Nem o mal vai acontecer à nossa vida. Nada vai nos trazer dano algum. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são de bem, para nos dar o fim que nós necessitamos e merecemos. Quarto lugar, se você quer tomar de volta o que você perdeu, está lá em Juízes 7, de 4 a 7. Diz assim: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Isso depois que ficaram 10.000. Deus chegou e disse: olha, Gideão, tem muita gente. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser esse irá com você, ele irá. Mas se eu disser esse não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhes disse:
Separe os que beberem água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos à boca, foi de 300. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Que princípio é esse, pastor? Nós vamos entender o quarto princípio. Queridos, esses homens, 10.000, chegaram no vale de Gisrael. Já estive lá em Israel, é lindo esse vale. Eles chegaram na fonte de Arode, que é lindo o local. É uma água límpida, é uma água da cor de turquesa. E eu tenho certeza que alguns pularam na água, né? Porque não é assim? Alguns mergulharam. Mas só quem pôde lutar com Gideão foram aqueles que ficaram em pé, na beira d'água, e eles tomaram a água assim, ó. Eles pegaram com a mão, em pé, e botaram a água na boca. Por que que esses homens foram escolhidos por Deus, queridos? Porque eles estavam ensinando uma lição muito grande para todos nós. Eles estão ensinando que nós temos que vigiar. Se nós quisermos tomar de volta tudo que é nosso, nós temos que ter muito cuidado e atenção na vida. Eles sabiam que os inimigos podiam estar ali à espreita. Se eles se ajoelhassem, e se os inimigos estivessem lá, ficaria difícil deles se defenderem da ação do inimigo. Eles ficariam vulneráveis. Tem muito crente vulnerável, você sabia disso? Hein, Edinho? E eu digo uma coisa, às vezes eu vejo, Daniel, tanta gente vulnerável ao pecado e a cair. Fico brincando com a cobra, mesmo morta. Pessoas que ficam vulneráveis, porque não estão vigiando como deviam. Queridos, nós temos que ter, Moisés, muito cuidado. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 12, assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Às vezes eu vejo jovens brincando. Às vezes eu vejo gente brincando, deixando de vigiar, deixando de ter cuidado, ser uma pessoa cuidadosa com a sua vida espiritual. Porque há uma diferença entre a pessoa ter medo e ter cuidado. Sim ou não? Ter cuidado não quer dizer ser medroso. Ter cuidado, ser cuidadoso não quer dizer ser medroso. São coisas diferentes. Eu não tenho medo de nada, Edinho. Você sabe disso, você anda comigo muito. Irmão, vocês acreditam que eu não tenho medo de nada? Tenho medo de bala, não tenho medo de nada. Agora, eu sou um cara cuidadoso. Um dia desse, pronto, aquele pastor que há 15 dias estava aqui, era o Glauco e o Fábio. O Fábio é sargento da Polícia Militar lá de Alagoas. E ele andou comigo de carro, e ele ficou impressionado como é que eu ando. O cuidado que eu tenho, nunca fui assaltado, irmãos, porque eu tenho muito cuidado. Eu passei muito tempo da minha vida dando plantão, quer dizer, fazendo sala de parto de madrugada. Vocês acreditam que às vezes, eu chegava no carro, terminava de fazer a sala de parto, o carro, nunca deixo um carro no escuro, na luz. E aí eu olhava até debaixo do carro para ver se tinha alguém. Vocês acreditam nisso? Eu moro lá, muitos conhecem onde eu moro, num apartamento. Eu moro num apartamento e tem uma pessoa armada lá, um segurança armado que na porta lá, só que ele fica por dentro, que não pode ficar por fora. Às vezes, quando eu vejo qualquer situação, gente, bicicleta, moto, qualquer coisa, sabe o que é que eu faço, Lucas? Está aqui na minha frente. Sabe o que é que eu faço, querido? Eu não entro logo. Eu dou mais uma volta. Eu passo e dou uma buzinada lá para a pessoa que fica na guarita para mandar, né, o rapaz sair logo. Eu não tenho medo, mas eu não sou besta, nem burro, nem abestado, de dar moleza, meu irmão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é cuidado, viu, Mário? Isso é ser cuidadoso. Entende o que eu estou dizendo? É ter cuidado. Quando eu estava com eles, eu cheguei para entrar em casa, e aí
é o seguinte, eu cheguei para entrar em casa, mas eu não embioco logo, eu não fico de frente para a garagem. Eu fico na rua, aqui na rua. Porque se eu ficar de frente, se alguém me cercar, eu não tenho como sair. Eu fico de frente, aí eu aciono, o cara abre. Quando ele abre, aí eu entro. Por quê? Porque eu sou um cara cuidadoso. Eu não tenho medo, eu não sou besta. Então nós temos que aprender esse princípio de nós sermos cuidadosos. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, entendeu? Sim ou não? Então, às vezes, o rapaz diz assim, não, pastor, eu estou firme. Aí ele está firme e fica sozinho com a namorada no escuro. Ele está tomando cuidado, sim ou não? Não. Ele está dando uma brecha, um lugar para o diabo para ele cair, receber uma rasteira do capeta. E aí ele vai para onde? Todo mundo que cai, irmãos, vai para o fim da fila. Começa tudo outra vez. Eu passei 6 anos desviado, fui para o fim da fila. Quando eu voltei para Jesus, a minha geração eram todos pastores abençoados. E aí eu tive que começar tudo outra vez. Tudo de novo, irmãos. Tem gente que entra logo de cabeça nas coisas. O rapaz conhece uma menina, viu, Jó? Se apaixona por ela e aí já recebeu a revelação de Deus. É ela. 100% de chance de errar, meu irmão. Faça como o Gideão. O Gideão fez prova com Deus. O Gideão botou, diz que ele botou a lã do lado de fora e aí molhou a lã. Ele disse, agora eu quero que a lã fique enxuta e que molhe ao redor. Gideão fez prova de Deus. Nós temos que fazer prova, meu irmão. Porque as nossas escolhas vão dizer quem nós vamos ser. As suas escolhas erradas vão servir de empecilho para que você viva a bênção completa de Deus na sua vida, meu irmão. Não relaxe. Tenha calma. Para que pressa? A pressa é inimiga da perfeição e amiga do diabo. Para que pressa? Quando for tomar uma decisão, faça prova de Deus. Fique vendo. Vocês, rapazes, começam a querer namorar. Olha essa menina direito, mede ela da cabeça aos pés. Faz prova de Deus para ver se essa mulher mesmo, a mulher que Deus tem para você. E as meninas também, em nome de Jesus. As decisões que nós tomamos na vida, nós temos que fazer isso com muito cuidado. Tem um ditado popular que diz que todo cuidado é pouco, e é verdade mesmo. Para que pressa? Quinto e último princípio. Está no versículo 15b do capítulo 7, que diz assim, Gênesis 7, 15b diz assim, voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Depois que Gideão provou mais uma vez, pediu mais uma comprovação de Deus, ele inclusive se infiltrou nas fileiras inimigas. Quando ele voltou, ele chegou para os 300, rapaz, parece brincadeira. Ele disse, olha, eram centenas de milhares o exército, contra 300 socorria. E ele disse, olha, vamos nos levantar. Porque Deus já nos entregou e já nos deu a vitória. Que princípio é esse, pastor? É que nós temos que ver o mundo espiritual e declarar a realidade antes dela se materializar. Antes dela se materializar, você tem que abrir a tua boca, meu irmão, e profetizar de que já recebeu de Deus a vitória. Aleluia! Você tem que ver o mundo espiritual e declarar a realidade antes dela se materializar. Por isso é que entra culto e sai culto. E eu já vejo aqui 10 mil pessoas celebrando para a honra e glória de Jesus na igreja Plenitude. 1000 células, 1000 líderes de células, aleluia. Eu já vejo, Beto, o templo lá atrás, que vai caber pelo menos 3 mil pessoas para a honra e glória de Jesus ali atrás. Toda vida que eu venho aqui, eu olho e já vejo pela fé. Aleluia.
Marcos 11, 22 e 23 diz assim: tenham fé em Deus. E no original, no grego, tenha a fé de Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Querido, você tem que olhar para um monte dos problemas e das suas dificuldades. E você tem que profetizar que esse monte já saiu em nome de Jesus. Que tem que operar na sua vida é a própria fé de Deus. E ele conclui: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Aqui o verbo está no passado. Tudo que você pedir crendo, você já recebeu. Não vai receber, você já recebeu. Quantos creem nisso? Quantos creem nessa palavra? Em nome de Jesus. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama, já preguei aqui, a existência coisas que não existem, como se já existissem. A fé que tem que operar em nós, queridos, é essa fé que chama a existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Me diz aqui uma coisa: o templo lá atrás já existe, sim ou não? Não, presta atenção, materialmente falando, existe, sim ou não? Não. Mas a gente já tem que olhar e ver como se existisse. Nós não somos 10 mil, nós somos 1000 e poucos nas células. Mas eu já vejo 10 mil pessoas celebrando nas células. Aleluia. Você tem que dizer assim: quem está doente aqui, levante a mão. Doente, alguém doente aqui hoje? Levante a mão bem alto. Os enfermos aqui vão dizer comigo: eu já sou cheio de saúde. Diga de novo para o inferno ouvir: eu já sou cheio de saúde, eu sou cheio de fé, e eu chamo a existência a minha saúde. Aleluia. Nós temos que chamar a existência. Você, minha irmã, que é mãe aqui, tem algum filho desobediente? Pois eu quero chamar a existência que esse filho desobediente é um filho obediente. Amém? Alguém aqui, não levante a mão, alguém aqui está passando por algum problema familiar? Pois eu já estou chamando a existência na sua vida. Levante a mão, quem está passando problema familiar? Levante a mão. Pois eu já estou profetizando e chamando a existência que a sua família é uma bênção, que a sua família é harmoniosa. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Agora, se você ficar falando besteira, ficar só falando besteira, o diabo vai ficar feliz. Se você olhar para o seu filho e disser: esse menino não presta. Tu olha para o teu marido e diz: esse é um encapetado. Você olha para a tua vida financeira e diz: eu estou liso. Eu nunca digo isso comigo. Irmãos, eu nunca estou liso, eu sou estribado. Aleluia. Eu sou próspero, glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir. Agora se acorda de manhã, viu, Arimar? O cara acorda de manhã dizendo assim: eu sou liso. Aí vai ficar o quê? Mais liso ainda. Eu já contei aqui, um dia eu cheguei no supermercado, uma mulher disse: está tudo caro. Eu digo: minha senhora, não diga isso não, que se a senhora disser daqui a pouco vai passar com a maquineta aumentando tudo. Tá, tudo é barato, minha senhora, em nome de Jesus. A gente não tem que dizer coisa ruim, não. Fica falando coisa boa, meu irmão. Fica trazendo com a tua boca a existência aquilo que não existe. Gideão, com 300, olhou para um exército de centenas de milhares e disse: olha, gente, Deus já nos deu, foi a vitória. Eu fui lá e Deus já confirmou, e eu creio naquilo que Deus me prometeu. Você tem que dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada vai me fazer falta. Se você está doente, você diz: eu já estou curado. Fica falando palavra de fé. Olha agora para o teu vizinho e diz: meu irmão, já está funcionando isso na tua vida. Chame a existência, porque a vitória é sua em nome de Jesus, meu irmão. Começa a chamar a existência isso. E por último, agora é por último.
Vamos ler Juízes 7, 16 a 19, diz assim: dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gedeão. Olha o que Deus mandou o povo dele fazer. Cutuca teu vizinho e diga assim: Deus é Deus de estratégia, meu irmão. Deus não é um doidinho que faz de qualquer jeito, não. Deus é estrategista. Hoje, nós começamos lá no Colégio 7 de Setembro, a nossa escola. E foi muito bom ali, ô lugar legal. Um clima espiritual maravilhoso. Queridos, há quase 4 anos atrás, eu fui no Colégio 7 de Setembro, quando a igreja ainda estava lá na escola da Bete do Paulo. Nós éramos 35 pessoas ali. E eu cheguei lá para conseguir um espaço para a igreja. Sabe o que eu recebi lá? Um não. Irmãos, eu confesso, porque eu confesso as minhas fragilidades. Eu saí de lá me sentindo um nada, meu irmão. Eu me senti tão humilhado naquele dia. Eu fiquei tão triste. E aí a gente fez uma reunião para alugar um lugar. Tá ou não está lembrado, Rubão? Quem que estava naquela reunião? Levante a mão aqui. Naquela reunião. E aí a gente fez uma reunião para alugar um lugar. Sabe qual foi a conclusão que a gente chegou? Que a gente não tinha dinheiro para alugar coisa nenhuma. Aí sabe o que Deus fez? Porque Deus é estrategista. Deus deu um não no 7 de setembro. Ele sabia que a estratégia melhor não era para ir para o 7 de setembro. A estratégia melhor era para nós irmos lá para a abolição. E a igreja que não podia pagar aluguel nenhum, passou 26 meses ali, pagando aluguel de R$4.500. Fez uma reforma de R$60 mil. E, queridos, para honra e glória de Jesus, nós saímos dali sem dever a ninguém. Porque nós temos um Deus que é estrategista. Nós temos um Deus que a Bíblia diz assim: querendo eu, quem me impedirá? Aleluia! Deus tem as suas estratégias. Você está no meio do fogo, meu irmão. Mas sabe que Deus está maquinando. Ele está tudo lá já no céu, preparada a tua vitória, em nome de Jesus. E aí Deus disse: olha, nós não vamos detonar esse povo de qualquer jeito. Sabe o que Deus fez? Estrategista. De madrugada, boa parte do exército estava o quê? Dormindo. Vocês vão de madrugada. E aí vocês se distribuem em 3 companhias de 100. E aí vocês cercam todo o arraial. Vão pegar trombetas, tochas e cântaros. E aí, quando eu tocar minha trombeta, Gideão disse: vocês vão quebrar as tochas, tocar as trombetas, quebrar os vasos. Dentro do vaso tinha a luz, as tochas, e vão tocar as trombetas. E foi isso que eles fizeram. Que estratégia maravilhosa. Sabe o que aconteceu? Quando o exército inimigo acordou, eles ficaram atordoados, irmãos. Com aquela zoada, aquele barulho, ele disse: rapaz, aqui deve ter uns 10 milhões de homens aqui ao nosso redor. E eles ficaram encandeados com aquela luz, com a zoada do vaso quebrando. O vaso, 300 vasos, 300 trombetas, 300 tochas. Sabe o que aconteceu com o exército? Eles mesmos se feriram uns aos outros. Eles ficaram encandeados. Aleluia! E eles mataram uns aos outros. E isso é um princípio para nós, e o último princípio para nós recebermos de volta o que foi nos tirado. É que nós somos vasos. Diga para o seu vizinho: você é um vaso. E esse vaso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Para que a luz de Jesus possa brilhar através da sua vida. E sabe o que vai acontecer com o nosso inimigo, o diabo? O diabo vai ficar endemoniado, doidinho das ideias, encandeado com você, com a luz de Deus que está brilhando na sua vida. E para isso é que tem que ter o vaso de barro vazio.
Para isso é que você tem que se esvaziar do seu ego. Você tem que ser um vaso quebrado. E para isso você tem que ir para a cruz diariamente, meu irmão. Jesus diz: quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e siga-me. Aqui fala de dedicação total a Jesus, de nós vivermos só para Jesus, de nós termos esse tipo de consagração para Jesus, de nós termos uma crucificação diária a Deus, de sermos totalmente dedicados a Deus. Nós temos que ser esses vasos de barro, vazios, quebrados, para que a luz de Deus possa brilhar através da minha e da vida de vocês. E aí veja o que aconteceu com o exército inimigo. Juízes 7, 19 a 22. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em todo o acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meloá, perto de Tabate. Vocês viram o que Deus fez aqui com o exército inimigo? Não precisou nem que o exército de Deus usasse espada. Às vezes eu vejo Mari, crente querendo usar a espada contra o descrente. Querido, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A sua luta não é contra seu marido, a sua luta não é contra seu patrão. A nossa luta está nas mãos de Jesus, amém? E assim como Deus deu essa vitória ao povo de Israel, assim também será a sua vitória. E eu declaro isso em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Vamos ficar de pé, irmãos. Em Romanos 16, 20 diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Isso é uma promessa de Deus. Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, queria que não houvesse nenhuma movimentação, queridos. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia! Diga assim para o seu vizinho: você vai reinar nessa vida. Você vai reinar sobre reis. Queridos, Jesus não quer que a gente apenas derrote Satanás, não. Ele quer que a gente reine também no positivo. Ele quer que nós reinemos sobre as circunstâncias. Jesus quer que você reine sobre as circunstâncias. Eu não sei como você entrou hoje aqui, querido. Eu não sei quantos anos você tem de fé, mas eu queria que hoje nós fizéssemos uma declaração e uma confissão de fé juntos, amém? Diga assim: em nome de Jesus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Diga assim: eu declaro, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Agora aponte para debaixo dos seus pés, meu irmão, e diga assim: Satanás, você é um derrotado. Jesus já te esmagou, e agora também eu, conforme a promessa de Deus que diz: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Eu agora tomo posse disso. Eu piso sobre todo mal, sobre toda doença, sobre toda tristeza, sobre toda depressão, sobre toda dívida, sobre todas as obras malignas. Diga assim: eu não aceito mais na minha vida
Eu sou mais que vencedor. E o diabo é um derrotado debaixo dos meus pés. Aleluia. Agora, levante as suas duas mãos assim para o céu. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado, que tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Diga assim: eu tenho todas as bênçãos, porque o Senhor mora dentro de mim, e eu tomo posse dessas bênçãos. Diga assim: a minha família é maravilhosa, o meu casamento é maravilhoso. Os solteiros também podem dizer pela fé. Vamos dizer de novo? Solteiros, de novo. Diga assim: a minha família é maravilhosa, e o meu casamento é maravilhoso. Diga assim: eu declaro que a minha vida é uma vitória. Diga assim: eu não aceito medo, e eu declaro palavras de fé. E diga assim: eu me rendo a ti, e a vitória é minha. Isso é só o começo da minha vida. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Isso é só o começo na minha vida.